Acompanha sempre de segunda a sexta no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio e também nas redes sociais da TVE e também da Rádio Espírito Santo. Vamos começar o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje destaco o aumento de casos de outras viroses no estado, como dengue, zika e chikungunya. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os números preocupam e tem especialista ao vivo para falar sobre o tema. Também tem a atualização dos números da Covid-19 no Espírito Santo, que hoje chegou a 10.889 casos confirmados da doença. Lucas. É isso, Verônica. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco, à tarde de hoje, uma ajuda de 3 bilhões de reais para o setor cultural, uma das mais afetadas durante a crise causada pelo coronavírus. O dinheiro será repassado aos estados, municípios, que vão aplicar os recursos na renda emergencial para trabalhadores do setor em subsídios mensais para manutenção dos espaços em outros instrumentos, como editais, chamadas públicas e prêmios de autorias de projetos. A deputada Jandira Fegali, autora do projeto, sugeriu que a lei seja chamada de Aldir Blanc, em homenagem ao artista que faleceu pela Covid-19 nesse mês. A matéria agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O líder da Câmara no governo, o líder do governo na Câmara, já sinalizou que o texto será aprovado. E os casos de chikungunya estão crescendo no Espírito Santo. A doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é grave e pode matar. A incidência de casos de dengue e zika no estado também é alta e preocupante. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde revela que a dengue e as formas mais graves de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a zika e a chikungunya, são tão preocupantes quanto o avanço da Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, do final do ano passado até o último dia 16 deste mês, o Espírito Santo já acumula 35.115 casos de dengue, o que dá uma incidência de 873 infectados para cada 100 mil habitantes. O acúmulo de zika no mesmo período chega a 805 casos e o de chikungunya registra a assustadora marca de 10.475 casos. A chikungunya atinge o sistema neurológico e pode matar. A cantora e compositora Denise Pontes foi uma das vítimas da doença e faz um alerta sobre os sintomas e a necessidade de se prevenir. Passando aqui para reforçar a necessidade de fazermos a nossa parte e estarmos atentos às ações públicas na prevenção da chikungunya. Infelizmente, eu tive há uns 2 meses e é uma doença que nos deixa muito frágeis e debilitados por conta das enormes dores no corpo e nas articulações. E o que nos impede de fazermos as atividades do nosso dia a dia. Muito ruim, gente. Se cuidem, tá? Realmente tem que se cuidar, porque não é brincadeira. Fazendo uma breve correção, eu falava agora há pouco sobre a matéria da Câmara dos Deputados, que foi aprovada, que destina 3 bilhões de reais para estados e municípios para a área cultural. O projeto segue para o Senado antes da sanção presidencial. E falando ainda sobre chikungunya, dengue e zika, para falar mais sobre esse assunto, eu volto a chamar da nossa redação a Verônica Salazar. Verônica. Pois é, Lucas, no meio de uma pandemia, de um vírus altamente contagioso e letal, como é o caso do novo coronavírus, um antigo conhecido dos capixabas volta a dar as caras, viu? O Aedes aegypti, que como vimos na reportagem da Alessandra Bruno, é responsável por doenças perigosas que podem até matar. A dengue, a zika e a chikungunya. Embora o mosquito prefira a época do verão para se proliferar por causa das chuvas, o Espírito Santo tem registrado aumento do número de casos, mesmo com temperaturas mais amenas, viu? Então, por isso, a gente convidou hoje o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes aegypti, da Secretaria de Estado da Saúde, o Roberto Lampierre, né? Nome difícil de falar, Lampierre Júnior, para uma entrevista ao vivo conosco aqui no Giro TV. Boa noite. Boa noite, Verônica. Boa noite, telespectadores. Bom, coordenador, esse quadro, né, de uma epidemia de arbovirose, né, como é conhecido, em paralelo a uma pandemia de um vírus totalmente novo para a gente, que é o caso do coronavírus, preocupa?
Com certeza, né? Já preocupava antes da pandemia, agora ainda mais, né? Temos sintomas muito parecidos, né? Que são febre, dor no corpo, o que leva a uma preocupação grande por parte da população, porque ela não sabe diferenciar muito bem o que é dengue, o que é zika, o que é chikungunya, o que é Covid-19, né? E esse ano a gente volta a ter aí elevado número de casos, já são 35.115 casos, né, só no ano de 2020, tá? É um pouquinho menos do que a gente tinha no mesmo período em 2019, mas ainda é um elevado número de casos. Em relação a essa incidência de chikungunya, zika e dengue, por que pode estar acontecendo tantos casos nessa época do ano, em que as temperaturas são mais amenas e os casos geralmente não são tão efetivos? O que pode estar acontecendo? A gente já veio observando esse fenômeno já desde o ano passado, né? Isso é comum no Nordeste, não era comum até então na nossa região, né, no Sudeste. Mas a gente vem observando, além da questão climática, né? Como você bem disse, a gente começou a ter queda de temperatura agora, nas últimas semanas, mas a gente vinha com elevadas temperaturas, de vez em quando ainda temos uns veranicos aí no meio dessas baixas temperaturas, e isso favorece o mosquito, que é o principal vilão na questão das arboviroses. E, além disso, né, a gente tem a questão da população, a gente sabe que mais de 80% dos depósitos estão dentro ou próximo das residências, então, se a gente continua a ter esse elevado número de casos, quer dizer que a gente não está fazendo bem o nosso dever de casa. Agora, coordenador, e com relação à expectativa para os próximos meses, né? Há já um levantamento se os números vão se manter nesse patamar? A gente não tem como, nesse momento, prever se a gente vai ter um aumento ou não. A princípio, o que a curva epidemiológica vem mostrando para a gente é que a gente está tendo um achatamento desses casos. Então, a tendência é que a gente venha a ter uma redução de agora para até agosto com relação a esses casos de arbovirose. Mas a gente tem que sempre levar em consideração que, nesse momento de pandemia, né, a gente tem muita subnotificação, então a gente tem muitas pessoas doentes que não estão procurando as unidades de saúde, não estão procurando atendimento médico, tá? Então, assim, isso preocupa mais ainda a Secretaria Estadual de Saúde. Coordenador, a gente fala muito sobre Covid-19, sobre o coronavírus, sobre o impacto no sistema de saúde que a doença causa e vem causando no Brasil todo e também aqui no Espírito Santo. Sobre as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, também há um risco de carga ou sobrecarga do sistema de saúde? O nosso estado está preparado para atender novos casos, caso eles aconteçam de zika, chikungunya e dengue? Estamos preparados, mas não é o ideal, né? A gente não gostaria de ter uma sobrecarga ainda maior nos nossos serviços de saúde, né? Mas a gente tem hospitais da rede específicos para a questão do Covid e temos dos demais todos os outros hospitais para atender aos casos graves de dengue, de zika, de chikungunya, né? E evitar os óbitos por essas doenças. Esse ano já são 6 óbitos confirmados por dengue, já temos 1 óbito confirmado por chikungunya, mas temos outros 30 ainda em investigação, perdão. Então, assim, isso preocupa também, além da questão do Covid-19. Não é por causa do Covid que a gente tem que esquecer de todas as outras doenças e outros agravos que cometem a saúde da população. Coordenador, e com relação ao atendimento médico, né? O senhor mencionou que as pessoas às vezes têm deixado de procurar o atendimento médico. Qual é o momento, né, que a pessoa deve procurar atendimento médico no caso das arboviroses? Né? A população deve ficar muito atenta à questão dos sinais de agravamento das arboviroses, né? Que são principalmente dor abdominal, entendeu? Ela pode ter, além do dor abdominal, uma náusea, uma sensação de vômito, né? E isso são sinais de agravamento das arboviroses, né? Nesse momento, é imprescindível que a população procure imediatamente atendimento médico, tá? Se ela tiver apenas uma febre leve, uma dor no corpo, isso também é normal, né, nessas doenças, ela pode fazer o acompanhamento de casa mesmo, principalmente nesse momento de pandemia, a gente não quer, né, sobrecarregar o serviço de saúde. Ela pode fazer o uso de algumas medicações, a gente tem aí o paracetamol, a gente tem a dipirona, né, que não usem, pelo amor de Deus, por favor, é importante lembrar, né, outros medicamentos que não sejam somente esses, tá?
E a população, mas deve procurar um atendimento médico que seja via computador, via telefônico, porque é importante que tenha esse acompanhamento do profissional médico. A gente está no meio de uma pandemia do coronavírus e não poderia ser diferente. Os sintomas, alguns são bem parecidos com os da Covid, como, por exemplo, febre e dor no corpo. Como que é o processo para diagnóstico das doenças arboviroses, da zika, da chikungunya, da dengue? Qual a diferença nesse diagnóstico para saber se não é coronavírus e que é, sim, uma outra doença? Como que funciona esse diagnóstico? Clinicamente é difícil, como eu falei, os sintomas eles são muito parecidos, né? Apesar de que o Covid, a gente tem mais a questão do acometimento respiratório, que não é comum nas arboviroses, mas a gente também está encontrando aí informações de Covid sem esses acometimentos respiratórios, né? Somente uma dor no corpo ou somente um mal-estar, e aí fica muito difícil a diferenciação clínica dessas doenças. E aí, nesse caso, a gente vai lançar mão da questão do laboratório, do diagnóstico laboratorial. Assim como é feito para o Covid, também pode ser feito para as arboviroses, né? As prefeituras, os municípios, eles coletam o sangue desses pacientes, né? Além de fazer o acompanhamento de hemograma desses pacientes, que já é uma rotina, eles também podem fazer investigação através de sorologia, isolamento viral. Então, são todos testes e exames disponíveis na rede pública de saúde. Agora, coordenador, como planejar, né, o combate e o tratamento, né, da zika, da dengue, da chikungunya, com os hospitais da rede pública aí, atendendo bastante as pessoas com coronavírus nesse momento? Então, né, nesse momento a gente tem que realmente focar no que a gente pode, no que está ao nosso alcance, digamos assim, né? Então, assim, pedir para a população fazer o papel dela, aproveitar que estão em casa, nesse momento de fica em casa, né? E que eliminem qualquer criador potencial do mosquito, façam o que a gente chama de checklist semanal nas residências, com a eliminação desses criadouros, tá? O poder público vai tentar fazer o papel dele, né, com as visitas dos agentes. As visitas elas não estão suspensas, muitos municípios continuam fazendo, lógico, de forma diferenciada por causa da pandemia do Covid, então sem adentrar a residência das pessoas, mas as orientações estão sendo dadas, né? Os agentes estão fazendo as visitas peridomiciliares, que é no entorno dos domicílios, e além disso a gente também continua fazendo o controle químico, que também é um importante aliado, né? Quando, é claro, a gente tem aí o fumacê sendo utilizado, a gente tem o larvicida, então assim, são as ações que o poder público e a população pode tomar no momento. Senador, em relação aos principais focos, a gente sabe que todo ano há uma campanha de mídia muito forte, mas nunca é demais lembrar quais são os principais focos, as pessoas que estão em casa, que podem tratar e se prevenir das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Onde que são os principais focos de proliferação do mosquito? Então, os focos normalmente eles estão mais próximos do que a gente imagina, né? Então, a gente vai desde o pratinho do vaso de planta, que deve ser escovado minimamente uma vez por semana, se tiver necessidade de utilizar. A gente tem a questão dos pneumáticos, que ainda continua sendo um problema em muitas regiões do nosso estado. A gente tem as calhas de chuva, né, que a população é um local que não presta atenção, e onde as folhas se acumulam, e com isso a gente pode ter ali acúmulo de água e mosquito. A gente tem as caixas d'água, continuam a ser depósitos importantes para a questão do Aedes aegypti, depósitos atrás das geladeiras, vasilhas de animais. Então, esses são os principais depósitos e criadores que a gente pode ter aí próximo da nossa população. E, coordenador, qual o ciclo, né, desse mosquito? Os ovos podem ficar quanto tempo esperando aí por uma chuva, por uma água parada para ele sair e contaminar a população? Então, os ovos eles podem ficar por até 450 dias em latência, como a gente chama, né? Daí toda essa problemática do mosquito, e que o mosquito vai e coloca o ovo em um depósito, esse depósito só vai vir a encher de água em um outro período, né? Daqui a 6 meses ou daqui a um período maior, e aí sim essas larvas vão eclodir e se tornar mosquitos adultos, podendo transmitir os vírus, né? Então, assim, é uma dificuldade grande quando a gente fala em relação a essa questão do tempo que esse ovo pode ficar viável no ambiente.
E o senhor falou sobre o papel de continuidade no combate ao mosquito Aedes aegypti. Qual o papel específico do Estado, do município nesse combate? As pessoas devem abrir as portas de casa para os agentes de saúde fazerem esse trabalho preventivo? Fala um pouco mais sobre isso, coordenador. Com certeza, né? Nesse momento de pandemia, então é importante que receba bem o agente de saúde. O agente de saúde ele deve estar paramentado, utilizando minimamente máscara, né, para proteção dele e para proteção do munícipe, tá? Receba, deixa que ele vá no seu domicílio para fazer essa visita, tá? É importantíssima essa ação do agente de endemias, certo? E me fugiu a sua pergunta, o final da pergunta. Sobre esse alerta mesmo para as pessoas terem esse cuidado e continuar se prevenindo, qual o papel mesmo específico da Prefeitura e do Estado em relação a isso? O Estado ele tem um papel principalmente regulador nas ações de combate ao vetor, né? O principal executor dessas ações é o município, né? Os agentes eles são municipais, as ações tanto de visita domiciliar quanto de controle químico, elas são realizadas pelos municípios, tá? O Estado ele apoia principalmente os municípios nas ações de capacitação, na questão de fornecimento de insumos, né? Os larvicidas são de gestão municipal, os adulticidas são de gestão municipal, os veículos de fumacê também são de gestão municipal, estadual. Então, na verdade, essa questão de equipamentos e insumos é principalmente estadual. O município principalmente executa as ações. Coordenador, a Prefeitura de Vitória já até informou que os agentes de saúde não estão indo, né, nas casas das pessoas, justamente por conta do novo coronavírus. Estão suspensas essas visitas, né, para tratar de outras enfermidades, como é o caso da dengue, né, da zika. Enfim, como é que a população nunca desempenhou um papel tão importante, né, no momento como esse, né? Agora é fundamental que a população abrace essa causa e entre de cabeça para poder acabar com esse mosquito, reduzir pelo menos, né? Com certeza, né? É primordial que o papel da população nessa eliminação desses criadouros. A gente sabe que em melhores condições climáticas, vento, operacionais, o controle químico com a utilização do fumacê, ele só reduz 50%, tá? 50% a 60% dos adultos. Então, assim, a questão da eliminação das larvas e dos criadouros, ela tem um papel fundamental no controle das doenças. Ok. Olha, muito obrigada pelas suas informações. Entrevistamos hoje o coordenador do Programa Estadual de Combate ao Aedes aegypti da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Roberto Lapierre Júnior. Eu não tinha conseguido falar o nome do senhor mais cedo, mas agora conseguiu. Muito obrigada, sim? Obrigado, à disposição. Lucas. Verônica, obrigado também, coordenador. E assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TV de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. A natureza é como uma obra de arte, cheia de cores, formas e uma beleza sem tamanho. Aprecie raros momentos da vida selvagem no Planeta Terra, terça, 8h15 da noite. Usada como instrumento para quebrar regras e romper tabus. Na série Falantes, 5 jovens de países que compõem a Amazônia Internacional desafiam o conservadorismo por meio da dança. Falante, toda terça, às 11 da noite, aqui na TVE. Próxima segunda, das bandas Vimana e Blitz, ele saltou para uma carreira solo onde colecionou inúmeros sucessos. Escreveu vários livros, entre eles o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, onde dispara torpedos contra políticos, músicos e intelectuais. E acaba de lançar 60 anos a mil, a segunda parte de sua explosiva autobiografia. Na política, coleciona inimigos. Apoiou o impeachment de Dilma Rousseff e se entusiasmou no início com Jair Bolsonaro, de quem agora virou um crítico feroz. No centro do Roda Viva, Lobão, próxima segunda, 10 da noite.
volta com mais um bloco do Giro TVE, hoje, terça-feira, e você pode participar com a gente através das redes sociais da TVE e da Rádio Espírito Santo e pelo WhatsApp no 999 43 55 74, 999 43 55 74. Na tela para você agora os dados da Covid-19 no Brasil, dados atualizados que dão conta de mais de 374 mil casos confirmados da doença até o momento, e de anteontem para ontem foram 11.687 novos casos, com novas 807 mortes confirmadas pela Covid-19. No acumulado, o Brasil já tem mais de 23.400 mortes confirmadas pela Covid-19. Para falar sobre o mapa aqui do Espírito Santo, eu volto a chamar da redação da nossa TV Educativa a Verônica Salazar. O Espírito Santo registrou 22 novas mortes por Covid-19, Lucas. Agora são 487 pessoas que morreram por causa da doença. São mais de 10.889 casos confirmados. Mas isso, Lucas, é sem levar em consideração o levantamento do inquérito sorológico, a testagem em massa que já está sendo feita pelo governo do estado, que lá na primeira etapa, semana retrasada, estimou que 84 mil capixabas já se contaminaram pelo novo coronavírus. Lucas. Falando em inquérito sorológico, Verônica, o estado inicia nessa semana mais uma etapa dessa testagem em massa, não é isso? A segunda etapa do inquérito sorológico para a detecção de anticorpos do novo coronavírus começa nesta quarta-feira. A campanha de testagem é importante para um diagnóstico mais preciso da Covid-19 no Espírito Santo. Até sexta-feira, 146 equipes com 3 pesquisadores visitarão residências em 19 municípios. Em cada visita é feita a testagem de um morador. Caso o resultado do exame, que é feito na hora, dê positivo, os outros moradores também são testados. A meta da Secretaria de Saúde é que 5.840 pessoas participem desta segunda etapa do inquérito sorológico. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, faz um apelo para que as pessoas colaborem com a campanha. Isso nos ajuda a construir uma fotografia do Espírito Santo para a passagem da doença. É possível, então, identificar com mais clareza quais são as regiões, como é a caminhada dessa epidemia entre nós. Para que serve esse inquérito sorológico? Ele nos mostra onde há necessidade de um monitoramento mais apurado, mais cuidadoso, porque ainda temos muito mais pessoas para adoecer naquela região, e, por consequência, a instalação de mais equipamentos de saúde que possam preservar e salvar a vida das pessoas. Então, da mesma forma como ocorreu na primeira etapa, em que toda a população do Estado, a imprensa, que nos ajudou muito na divulgação, transmitindo segurança para as pessoas, nós repetimos agora aqui o apelo a toda a população capixaba. Quem tiver a sua casa sorteada, não precisa fazer nenhum movimento, o sorteio é aleatório, utilizando o critério de divisão dos setores censitários do IBGE. Quem for sorteado, receba bem a nossa equipe, que está lá composta por pessoas que trabalham na sua cidade, perto de você, no seu bairro, na sua unidade de saúde. Receba essa equipe, permita que ela realize o seu trabalho, a sua entrevista, porque isso vai colaborar muito para que a gente conheça a realidade mais apurada sobre essa pandemia aqui no Espírito Santo. Na primeira etapa do inquérito sorológico, que aconteceu de 13 a 15 de maio, foram realizadas 6.670 testagens. O estudo apontou uma estimativa de 84.391 pessoas infectadas pela Covid-19 no Espírito Santo. E outro dado que vem do mapa, Verônica, é que o município da Serra já ultrapassou Vila Velha e a cidade com mais casos de Covid, não é isso? Pois é, Lucas. Serra passou todos os municípios do estado em número de contaminados pelo novo coronavírus. Agora o município contabiliza 2.040 casos e 125 mortes.
A taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação ao número de contaminados, está em 6,23%. Bom, a do estado, só para a gente ter uma ideia, está em 4,5%. O bairro de Colina de Laranjeiras e Morada da Serra se concentram, os maiores números de doentes, 231, somando aí esses dois bairros. Serra é o município mais populoso do estado, com pouco mais de 517 mil habitantes. E aí, a média da taxa de isolamento social, para a gente fazer um comparativo aí com a quantidade de pessoas contaminadas, lá na Serra está em 45%, é a média, né? Ontem, segundo dados do painel Covid-19, o isolamento lá do município de Serra fechou em 44%, bem abaixo aí dos 50% mínimos aí, solicitados pela Secretaria de Estado da Saúde. Lucas. É importante frisar, né, Verônica, que o isolamento social é fundamental para conter esse avanço da doença, mas o Estado está tendo dificuldade, não só na Serra, como você disse, né, Verônica, de ultrapassar os 50% sugeridos para conter essa pandemia. Isso é bastante preocupante, né, Verônica? É sim, Lucas, a essa altura, é muito preocupante sim, mas nos finais de semana, pelo menos, o Espírito Santo tem conseguido atingir aí, esses 50% mínimos solicitados pela Secretaria de Estado da Saúde. A média do estado nos fins de semana, viu, deixa muito claro, está em 52%. Lembrando que o ideal mesmo, seria que pelo menos 70% dos capixabas mantivessem o distanciamento social para romper com mais eficiência a transmissão do coronavírus. Já no meio da semana, a média do Espírito Santo está em 47%. Ontem, especificamente ontem, fechou em 48%. Então, sempre lembrando, só saia de casa se for necessário, se você precisar trabalhar realmente para comprar algum alimento, ir a algum médico, ir à farmácia, evitar realmente confraternizar nesse momento. Quanto antes a gente conseguir romper essa cadeia de transmissão do novo coronavírus, antes a gente vai conseguir voltar a abraçar as pessoas que a gente ama. Lucas. Falou tudo, Verônica, é isso mesmo. E falando sobre testes, sobre essa testagem em massa também, e as farmácias estão autorizadas a realizar testes rápidos para a Covid-19. A autorização tem caráter temporário e as farmácias terão que cumprir um protocolo de atendimento para a realização dos testes. Depois de publicada pela Anvisa a autorização para que estabelecimentos farmacêuticos pudessem realizar o teste rápido para a Covid-19, a Secretaria de Saúde publica no diário de hoje as regras para que isso funcione aqui no Espírito Santo. Para tanto, o estabelecimento farmacêutico, comercial farmacêutico, deverá se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade, à Vigilância Sanitária, para fazer o cadastramento requerendo autorização para a aplicação do teste rápido. A farmácia precisará de ter profissional específico para tanto, área específica dentro da farmácia, preencher uma autorização para que a pessoa concorde com a realização do exame e, além de tudo, para informar esta atividade, informar a realização de cada exame através de um sistema informatizado ao sistema de saúde, para que a gente possa conhecer quem fez o exame, se ele foi negativo, se ele foi positivo, para que a gente inclua essas pessoas que fizeram o teste na nossa contagem total de casos. Então fica aí a dica na hora de fazer os testes rápidos de farmácia. Assim, a gente vai encerrando o segundo bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Duas pensadoras brasileiras, a antropóloga Débora Diniz e a filósofa Viviane Mosé, falam de dilemas éticos. Nós temos que aprender a lidar com a frustração. Então, tem frustrações que só podem produzir lágrimas, mas as lágrimas são essenciais na frustração. Isolamento social, amor e, é claro, tesão na quarentena. Diretora respeitada de um hospital em Belize, e ela levou o sex shop para casa. Deve estar se divertindo muito, né? No Provoca de hoje, logo após o Jornal da Cultura. Atenção aos sintomas leves.
Pessoas com tosse e congestão nasal podem procurar um posto de saúde. Assim não entram em contato com aglomeração de UPAs e hospitais. Com responsabilidade e empatia, vai dar tudo certo. Não tem como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná. Quarta, 8h15 da noite. De volta com o terceiro e último bloco do Giro TV desta terça-feira. Mesmo cumprindo o isolamento social por ter testado positivo para a Covid-19, o governador Renato Casagrande continua despachando normalmente da residência oficial da Praia da Costa. Hoje, ele fez a entrega de equipamentos agrícolas para a Prefeitura de Castelo. A entrega dos equipamentos foi simbólica e feita por meio de videoconferência, voz veluda, transmitida nas redes sociais e pela TV educativa. Além do governador Renato Casagrande, participaram a vice-governadora Jaqueline Moraes, o secretário de Agricultura Paulo Foleto, o prefeito de Castelo Domingos Fracaroli e outras autoridades. Foram entregues pelo governo à prefeitura um caminhão-truck basculante e uma retroescavadeira. Hoje vamos fazer a entrega desses equipamentos, demonstrando que também com todas as dificuldades que a gente está tendo, esse mês de maio o Estado vai reduzir pelo menos 30% da receita comprada no mês de maio do ano passado. Mas eu tomei uma decisão, junto com a Jaqueline, que aquilo que a gente tomou de decisão que estava em andamento, nós vamos concluir. Nós vamos dar sequência, vamos mudar o planejamento de investimento para frente, porque nós vamos ter uma crise de médio e longo prazo. Esse ano tem crise, ano que vem tem crise. E durante a entrega, o governador Renato Casagrande atualizou o estado de saúde dele após ser diagnosticado com a Covid-19. Ele agradeceu a solidariedade que vem recebendo dos capixabas e tranquilizou a todos. Eu acho que hoje eu estou no meu 5º dia de sintomas. Contágio pode ter sido um pouco mais dias atrás, mais 5 dias de sintomas. No primeiro momento, na sexta, no sábado, no domingo, sintomas mais intensos, né? Com tosse, um pouquinho de febre, dor no corpo. Ontem hoje menos sintomas, mas é da fase da doença. A gente tem que romper aí a quarentena e se cuidando, torcendo e rezando, né? Orando para que a gente possa ter mais uma vez a proteção de Deus, tá certo? Então, muito obrigado a todos que estão orando, né? Todos que estão rezando, todos que estão aí manifestando as mensagens, tá certo? Sua solidariedade e transmitindo energia positiva para nós. Muita gente boa, né, pelo mundo afora, tá certo? Muita gente boa pelo mundo afora. Então a gente tem que dar as mãos às pessoas de boa fé, as pessoas que pensam diferente, mas são respeitosas umas com as outras. A gente tem que dar as mãos e a gente construir um mundo de diálogo, um mundo de respeito, um mundo de fraternidade, um mundo de amor. É isso que a gente tem que construir na nossa vida. A gente tem que saber qual é o mundo, qual é o projeto de mundo que nós queremos. Eu quero esse projeto de mundo de uma relação respeitosa com todas as demais pessoas. Eu tenho certeza que a grande maioria da população brasileira e capixaba também deseja isso. E chegou a hora de falar de esporte aqui no Giro TV. Para falar de esporte, então, vou chamar... Agora sim, para falar de esporte, eu vou chamar o repórter Bernardo Barbosa, que está de casa e traz para a gente as informações de como os times capixabas estão se preparando nos tempos de pandemia. Bernardo, boa noite, bem-vindo ao Giro TVE. Como é que está a situação dessa pandemia do coronavírus? Volta ou não volta o Campeonato Capixaba, Bernardo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que acompanham o Giro TVE nesta terça-feira. Bom, a situação continua a mesma. Nos últimos meses, depois da parada do futebol capixaba, né? Lá pelo dia 17 de março, 2 reuniões aconteceram entre a federação e os clubes, mas tudo no mesmo sentido. O Gustavo Vieira,
que é o presidente da Federação de Futebol aqui do nosso estado, falou que vai seguir os parâmetros, as ordens da Secretaria de Saúde de evitar de estimular o isolamento social, não a aglomeração. Então, nada resolvido até então. Clubes queriam jogar até de portão fechado, mas se sobressaiu a vontade do isolamento. Então, nada de futebol no nosso estado, apesar de que o Real Noroeste, acho que foi o único clube, depois dessa pandemia, a continuar os trabalhos, e ainda continuam. Agora, na última semana, a gente viu que times de Rio e Minas estão voltando também, mas é isso. E em atividade aqui no nosso estado, até agora, só o Real Noroeste, lá em Águia Branca, a gente sabe que é distante, e lá tem uma ordem de que ninguém entra e ninguém sai. Bernardo, e sobre os times se preparando durante a pandemia, a gente teve ontem no Instagram da TVE um bate-papo com o goleiro Herisson do Vitória, que falou um pouco sobre como é que está lidando com esses tempos de isolamento, não é isso? Pois é, o goleiro Herisson falou com o nosso amigo Robson Silva, ele que é nosso companheiro de TV educativa também. Ele bateu um papo muito legal com o Robson na noite de ontem, e ele falou, sobretudo, como que ele está fazendo na pandemia, nesse isolamento social, como que ele está lidando com esse isolamento. E falar que realmente é um momento muito difícil, né, cara? A gente, como amante do futebol e amante daquilo que a gente faz, né, ama, ainda mais aqui no estado, né, que é um estado bastante carente, mas com pessoas, jogadores e pessoas bastante dedicadas, né, naquilo que empenhados no futebol. Infelizmente essa pandemia aconteceu, né, mas é o que eu sempre falo, a prioridade é sempre a vida, a nossa família, graças a Deus é que está todo mundo bem. Esse é o Herisson falando um pouco como que está lidando com essa pandemia. Ele que tem, além da noiva dele, o sogro dele, né, que é de idade lá na casa dele, vivendo com ele, e a Johanna, né, que está para vir, a primeira filha do Herisson. Ele também comentou sobre como o Vitória tem adotado as medidas de manter os atletas, mesmo que em casa, mas em ritmo de treinos. Eu, falando de mim pessoalmente, eu tento, na medida do possível, né, fazer o exercício, principalmente os exercícios funcionais, né, ele tem passado ali para a gente fazer, eu tento acompanhar ao máximo, e a parte aeróbica que a gente deixa um pouco a desejar, né, porque a gente tem evitado ao máximo estar saindo, né, aí uma vez ou outra a gente dá uma fugidinha para ir na praia, ou ir no calçadão, dar uma corrida, para dar uma suada também, que é muito importante, mas tem sido muito difícil. Mas o Vitória, junto com o Rodrigo, né, o Erasmo e junto com o Rafael, nosso preparador físico, eles têm montado toda semana, né, uma grade e disponibiliza no nosso grupo, né, no WhatsApp, falando que para a gente tentar ao máximo se dedicar e seguir aquilo. Claro que não precisa ser 100%, mas o pouquinho que você faz ali seguindo no dia a dia, quando a gente voltar aqui, acredito eu, né, que seja em breve, a gente vai sentir bem menos do que se estivesse completamente parado, né? Então, o Herisson falando com a gente sobre como é que está lidando com os treinos em tempos de pandemia. Bernardo, obrigado pela sua participação. Amanhã tem mais esporte aqui no Giro TV e vamos dando seguimento ao nosso programa de hoje. E os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus vão receber uma homenagem especial no maior cartão postal e símbolo religioso do estado. É o projeto Projeções Afetivas. Quarta-feira, nas paredes do convento, faremos uma homenagem a todos os profissionais da saúde e também aquelas outras profissões que estão nos ajudando a viver esse tempo de pandemia. Eles estão saindo às ruas por nós para que nós possamos ficar em casa. Então, quarta-feira, a partir das 18h30, nós teremos aqui as projeções afetivas. Projeções afetivas nas paredes do convento. E você vai poder acompanhar da sua casa através da internet, do Instagram do convento, do Facebook do convento e também do YouTube. Você vai poder acompanhar as projeções na parede do convento, que é a nossa homenagem, especialmente aos agentes da área da saúde, mas também a todas aquelas profissões que garantem que nós possamos ficar em casa nos resguardando do avanço do coronavírus. Então, quarta-feira à noite. E além de acompanhar as projeções pelas plataformas digitais, você também pode ser projetado no convento. Isso mesmo, você pode ter a sua imagem escolhida para ser projetada nas paredes do convento nesta homenagem. De que maneira? Você vai tirar uma fotografia usando máscara.
Pode ser você individualmente, você e sua família, usando a máscara de proteção, e você então vai tirar essa fotografia e publicar nas suas próprias redes sociais com a hashtag Projeções Afetivas. Jogo da Velha, Projeções Afetivas. É essa maneira que você pode ter a sua fotografia escolhida para ser projetada na próxima quarta-feira à noite nas paredes do convento. É a nossa homenagem a todos os que se esforçam, saem de suas casas, deixam as suas famílias para que a gente possa ficar em casa resguardando-nos da expansão do coronavírus. Então fica aí o convite do projeto Projeções Afetivas, parte final do Giro TVE de hoje. Antes de encerrar, eu volto na nossa redação para conversar com a Verônica Salazar. Verônica, uma boa noite, até amanhã, sempre usando aquela máscara e o álcool em gel, não é isso? Isso, Lucas, sempre usando. Hoje a minha não está combinando muito com a roupa não, mas está combinando com a minha saúde. Feito de algodão e chifon, viu? Teve uma pesquisa aí que falou que tem que ter o chifon, que é aquele tecido de festa. Então eu já mandei confeccionar uma especial para mim. Gente, boa noite e até amanhã. Mas combinou com fone de ouvido, ficou muito bem o design da máscara. E assim a gente encerra o Giro TVE de hoje. A encontro marcado amanhã às 18 horas. Até lá. Nanusa, precisa de ajuda com o almoço? Mamãe, tudo bem? Tudo ótimo. Eu resolvi fazer uma receita nova de torta flambada de brócolis.